Bora lá, gente, retomando. Agora nós vamos ver as sociedades personificadas, tá? Na verdade, a gente já viu a sociedade simples, porque ela é a regra geral, né, do direito societário, no que não for com ela incompatível. E aí a gente vai para a sociedade em nome coletivo. Gente, é o tipo societário mais antigo. O carregador que apitou aqui. É o tipo mais antigo, ele surgiu lá na Idade Média, na Itália. É uma sociedade que admite apenas pessoas físicas. Ela é uma sociedade intuito personae, ou seja, as pessoas têm um interesse de se associar. Gente, é uma sociedade contratual, ela se constitui através de contrato. O instrumento de formalização é um contrato, certo? E ela só tem uma espécie de sócio, solidário e ilimitado. Como a gente já viu, sócio de responsabilidade ilimitada, ela vai atuar, então, ela vai operar através do nome empresarial do tipo firma social. Gente, não admite pessoas com impedimento legal sequer como sócios, certo? E a administração, ela vai ser apenas dos sócios. Não pode ser uma pessoa, um terceiro, ser nomeado sócio. Sociedade em comandita simples, nasceu também na Idade Média. Possui dois tipos de sócios: sócio com responsabilidade limitada e sócio com responsabilidade ilimitada. O ilimitado é o comanditado e o comanditário é o sócio com responsabilidade limitada. Gente, ele vai ser o financiador. Ele tem um contrato de financiamento. E o comanditador é quem exerce, é a pessoa física, tá? Que exerce solidária e ilimitadamente a atividade empresária. E por ela responde. O comanditário, ele só responde perante o comanditado. Também é uma sociedade contratual, ela se institui através de contrato. Aí eu já falei tudo. Gente, sociedade comandita por ações. Ela tem regras, tanto da comandita simples, como das sociedades anônimas. Então, ela é considerada uma sociedade de natureza híbrida. Meus amores, o capital dela é dividido em ações. Esses sócios, eles têm responsabilidade, os acionistas, ela tem responsabilidade limitada, mas ela também tem duas categorias de sócios. Os sócios diretores, eles têm responsabilidade ilimitada perante terceiros. Gente, só quem pode exercer a administração vai ser o sócio diretor, porque ele, como eu já falei, é quem exerce a atividade empresária. E caso haja mais de um diretor entre eles, a responsabilidade é solidária. Ela pode possuir capital aberto, ou seja, como a gente já estudou, é aquele capital que pode ser negociado no mercado. E como a gente também já viu, a sociedade em comandita por ações, ela pode se utilizar de firma ou de denominação. Meus amores, Eireli não é um tipo societário, é uma maneira de se exercer sozinho a atividade empresária. Quais são as características da Eireli? Primeiro, um único sócio, que na verdade a gente não deveria utilizar esse nome sócio. Ela é composta de uma única pessoa, titular de todo o capital. Ela tem um capital mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ela pode utilizar firma ou denominação. Esse titular ele pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, ele pode ser titular de mais de uma Eireli. Se for uma pessoa física, apenas um. A Eireli ela surgiu para acabar com aquelas sociedades onde 99% do capital era de uma pessoa, de um sócio, e só 1% era de outra, era aquela sociedade pro forma. A pessoa não precisava, a partir de 2011, o empresário ele não precisa pegar um sócio falso para poder iniciar a atividade empresária,
sozinho. Ele vai ter uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica pode ser só dele. Sociedade... Aí vocês, gente, quem quiser saber mais sobre a Eireli, lá nos vídeos das aulas mesmo, eu fiz um vídeo só sobre a Eireli, ele é bem legal. Gente, sociedade limitada, responsabilidade limitada de todos os sócios, tá? É o tipo mais comum utilizado na praxe empresarial no Brasil. Caso o capital social, a responsabilidade dos sócios, ela é em regra limitada. Mas se o capital social ele não tiver integralizado, ele não tiver formalizado, os sócios eles terão responsabilidade solidária e ilimitada até a integralização do capital social. Peguem essa frase, anotem de batom no espelho de vocês para não esquecer. Natureza jurídica, sociedade de pessoas, sociedade contratual. Ela pode ser de capital a depender do contrato social, mas é uma situação muito específica. Gente, esse capital ele tem que ser expresso em moeda corrente. Ela não pode ser ela tem que ser suscetível de valor. E atenção, ela não aceita, a sociedade limitada, ela não aceita sócio que entre com a prestação de serviço. E atualmente ela pode ser composta de um único sócio. Tá? Aí, como toda a praxe da regra do direito societário, aplica-se as normas da sociedade simples pura subsidiariamente. Não admite sócio que contribua com o serviço, já disse. O capital social divide-se em cotas. Essas cotas elas podem ser iguais ou desiguais, ou seja, elas podem todas valer o mesmo valor, ou pode ter cotas que valham X, cotas que valham 2X. Agora, depois que elas estiverem determinadas, elas não podem ser subdivididas, certo? Pode usar firma ou denominação, é uma das exceções que a gente já viu. E aí, a questão em relação à votação dos sócios é bom dar uma olhada no artigo 1071, sobre as deliberações. Elas podem acontecer em assembleia ou em reunião. A assembleia é obrigatório se houver mais de 10 sócios. A administração, gente, pode ser por qualquer pessoa, pessoa física, tá? Mas ela pode ser realizada por terceiro. Agora, ela é uma atividade personalíssima e qualquer sócio pode ser também administrador. Se for pessoa não sócio, ela precisa da autorização, da deliberação unânime de todos os sócios, se o capital não estiver integralizado e se o capital já estiver integralizado, é 2/3 dos sócios, tá, gente? A sociedade limitada unipessoal é a mesma sociedade limitada, aplicam-se todas as regras que forem compatíveis, a diferença é que ela só vai ter um único sócio, certo? Ela está no parágrafo 1º do 1052. Então, no que couber, vão ser aplicadas as normas da sociedade limitada comum. Gente, sociedade anônima, nosso último tipo societário. Ele também é chamado, ele pode ser chamado, na praxe comercial, inclusive, ela é até mais chamada de companhias, tá? Elas geralmente são os empreendimentos de grande porte, as grandes empresas. Por quê? Porque, primeiro, todos os sócios têm responsabilidade limitada. Segundo, ela não tem uma pessoalidade muito grande, ela não tem personalidade, é uma sociedade de capital. E esse capital, essas ações, elas podem ser comercializadas, gente. Tá? Ela utiliza denominação e essa negociação, essa venda das ações, ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é quando essas ações elas são negociadas na bolsa de valores, nos mercados de capitais. Mas independente dessa negociação em bolsa de valores ou não, é livre o ingresso de terceiros. Só que o estatuto, se não for o capital aberto, o estatuto ele vai fixar as regras de como acontece a entrada de terceiros, de novos sócios. Gente, ela é dividida em órgãos, são chamados órgãos societários. Assembleia Geral,
conselho de administração, conselho fiscal e diretoria. Gente, a Assembleia Geral ela é o órgão máximo de deliberação. Ela pode ser uma Assembleia Geral ordinária, que obrigatoriamente ela acontece todo ano, nos 4 primeiros meses após o fim do exercício social. E é importante lembrar que esse ano é o ano social, ele não coincide com o ano civil da gente. Ou uma Assembleia Extraordinária, quando houver algum fato superveniente que precise ser votado. Ela pode tratar de todo e qualquer assunto. Quem vota são todos os acionistas que têm direito a voto. E a administração da sociedade anônima ela acontece de duas maneiras: o conselho de administração e a diretoria, tá? E por fim ele tem um conselho fiscal que é o órgão fiscalizador. Gente, aqui é um gráfico, tá? Vocês depois olhem com calma, mas esse gráfico ele tem explicando os órgãos. A gente falou sobre eles nas aulas normais, sem ser hoje na revisão, mas é bom dar uma lidinha. E aí também é um outro gráfico sobre a sociedade. Sociedade anônima, obrigatoriamente nome empresarial. Esse nome ele pode ter nome de fundador, mas aí eu confesso que essa parte específica é assunto de nome empresarial, não cai na nossa prova. Ela pode usar, ela usa a denominação, pode ter a expressão CIA ou SA, e aí vai ser sempre uma sociedade empresária, sempre de capital. Esse capital pode ser dividido em ações e a responsabilidade ela é limitada ao valor das ações de cada sócio. Gente, nós estamos encerrando o nosso assunto de direito empresarial. Eu lamento muito a gente não ter tido mais encontros presenciais. Eu continuo morrendo de saudade de vocês e contem comigo, tá certo? Eu estou esperando as dúvidas no chat. Sábado, 11 horas, revisão de direito societário. Eu espero vocês.